Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje a gente vai falar de uma questão específica que é relativa ao dimensionamento das máquinas injetoras. Então, como que a gente identifica o seu dimensionamento? Qual é a forma correta de comprar o equipamento? E por que que o mercado opta muitas vezes por máquinas intermediárias? Então, fique com a gente até o final, que a gente vai elucidar todos esses detalhes, tá? E se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar, né? Estamos ansiosos aí pelos seus comentários. Então fique com a gente. Bom, pessoal, então vamos entender basicamente como é que a gente trabalha no dimensionamento das máquinas injetoras, como é que a gente entende o dimensionamento das máquinas injetoras que possuímos, né? E com relação também à pressão específica de injeção. São detalhes técnicos extremamente importantes que a gente precisa levar em consideração quando estamos trabalhando com o equipamento, tá? Então, eu vou pegar aqui meu apontador e a gente vai trabalhar juntos essas informações. Nesse caso aqui, nós escolhemos uma máquina para mostrar o sistema de fechamento, que é a EN220 da Home. Então, dentro da própria máquina, já olhando essa numeração, a gente já sabe efetivamente qual é a tonelagem dessa máquina. Tá? Isso é uma informação extremamente importante para o processo, porque é a força que ela vai manter o molde fechado durante a injeção. E claro, a respeito desse dimensionamento, outras dimensões vão aparecer. Por exemplo, curso de abertura dessa máquina, 560 milímetros. Altura máxima e mínima, a gente coloca molde de 630 milímetros e também consegue colocar molde de altura de 200 milímetros nessa máquina. Tamanho mínimo do molde quando é quadrado, 415 por 415. Quando ele é redondo, 460. Tamanho máximo do molde, 830 por 560. Por quê? Uma restrição é o tamanho da placa. A outra restrição é o espaço entre as colunas, porque essa máquina tem colunas. Diâmetro das colunas é mostrado aqui, 94 milímetros. Abertura mínima, força máxima do extrator em toneladas e curso máximo de extração. Esses são os dados que a gente consegue pegar a partir do catálogo, mas que a gente consegue pegar de cara com a máquina. A gente consegue pegar basicamente a tonelagem, e essas dimensões que a gente pega em catálogo são físicas. Então, para a gente ficar perdendo tempo dimensionando máquina, tudo isso a gente consegue pegar dentro do catálogo. Isso falando na questão do fechamento. Na questão de capacidade de injeção e pressão específica de injeção, já entra no dimensionamento tanto do cilindro de injeção e o diâmetro de rosca. Claro, isso é uma relação que depende do diâmetro de rosca, mas quando a gente não tem esse dado e precisa entender o que é uma pressão específica, a gente sabe que ela é multiplicada mais ou menos 10 vezes, né? Porque é a relação que a gente tem da área do cilindro com a área que a gente tem na rosca. E claro, quanto menor o diâmetro da rosca, maior a pressão específica, mas por outro lado também vai perder em volume de injeção. Então, não existe uma relação ganha-ganha. Você ganha alguma coisa e perde em outra. E a gente vai entender isso no próximo slide. Avançando aqui, a gente consegue ver a classificação da máquina Euromap e o diâmetro do parafuso. Normalmente as máquinas oferecem 3 diâmetros de rosca padronizado. Um diâmetro menor, um diâmetro maior e um diâmetro intermediário. No caso dessa Home EN220, a gente tem aqui duas classificações dela que tem a ver com o diâmetro de rosca, tem a ver com a relação LD, que a gente já falou em vídeos anteriores, e a gente consegue observar diâmetro de rosca menor, volume máximo menor, porém pressão máxima de injeção ou pressão específica de injeção maior, ao passo que o diâmetro do parafuso maior vai dar um volume máximo de injeção maior, mas ele vai dar uma pressão de injeção menor. E outra coisa que antigamente se usava muito é a máquina em peso, só que o peso dela é em PS, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado que depende da matéria-prima, ele vai ter um peso, mas toda a máquina tem um volume. Então o volume dela está declarado aqui. No caso do diâmetro menor,
o volume é menor. No caso do diâmetro maior, o volume é maior e assim por diante, tá? E aí a gente tem essas relações. Nós temos outros dados específicos, que é a razão de injeção em velocidade, ó, também vai variar de uma para outra, e basicamente a capacidade de plastificação também vai variar em função do diâmetro de rosca. Da onde a gente consegue pegar esses dados? Também a gente consegue pegar, no caso da Home, através dos gráficos. Então ela mostra aqui um gráfico de pressão e ela mostra um gráfico de volume em função de quanto você puxou na dosagem da máquina, tá? E normalmente tem uma tarjinha do diâmetro de rosca que a máquina foi comprada. O que o mercado normalmente compra? O mercado normalmente compra máquinas intermediárias, porque ele consegue atender uma pressão de injeção específica boa e um volume de injeção também relativamente bom. Mas isso depende muito do segmento que a empresa está. Se ela tiver um segmento automotivo, ela vai optar por máquinas com maior pressão. Se ela tiver num segmento de linha commodity, né, produtos de alta espessura, normalmente ela vai prestigiar, ao invés da pressão, o volume. Então, fica a dica aí na questão de entendimento e por que a máquina muitas vezes tem diferenças de ficha técnica de uma para outra e está muito ligada à questão do dimensionamento físico, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido basicamente a questão da capacidade de injeção, da força de fechamento e por que esse tipo de dimensionamento, tá? Então, não deixe de se inscrever e até a próxima, pessoal!